Hoje a gente vai entrar nas lojas, experimentar roupa, experimentar calçado, poder reclamar até do preço, poder negociar. A gente vai fazer tudo isso com frases básicas que todo mundo usa no mundo inteiro, em qualquer situação, em qualquer nível de fluência. Essa é mais uma da série 3 frases por dia, bora fluência. Hoje a gente vai ver mais 3 frases e poder expandir, né, criar mais frases com essas 3 frases básicas que a gente pode usar em qualquer situação. São frases mais iniciantes e frases mais avançadas, mais nativas, mas tudo é importante. O que você também vai aprender nessa aula? Saber a significação, que é um treino compreensível. Você vai ouvir a pronúncia nativa da frase, o som do inglês mesmo no seu ouvido. Você vai ver os nativos usando isso aí na vida real. Aprender a improvisar e aprender a criar outras frases a partir dessas aqui. Você vai expandir vocabulário e criação. Então, bora aí para a nossa primeira frase, bora começar? Mas antes disso, um recadinho rapidinho, 48 segundos. E se você passasse mal numa viagem e você não conseguisse explicar em inglês o que você está sentindo? E se fosse na imigração? E se fosse numa loja? Em alguma situação lá fora? É por isso que eu criei o curso Survival English, para ajudar justamente a todas as pessoas que não querem passar esse sufoco lá fora. E ninguém precisa ser fluente para poder chegar nessa realidade e se virar muito bem lá fora. Frases, situações, vídeos nativos, materiais que realmente salvam em uma viagem. Direto ao ponto, sem foco em gramática e com a técnica que ajuda você a reter e não esquecer mais, que vale ouro. Você vai entender e ser entendido. Se você vai viajar, seja lazer, trabalho, turismo ou estudo, e você não quer passar sufoco, te convido você a clicar no link que está fixado no primeiro comentário aqui embaixo e vejo você lá. Olha aí nossa primeira frase. Quando você quer dizer assim, ó, oh, quanto custa? Já sabe? How much is this? Hey, how much is this? Essa aqui é a frase. Com certeza você já ouviu essa frase, você já viu escrito. Eu acho que essa frase é tão velha quanto o comércio, é tão antiga quanto o comércio. Toda vez que você pergunta quanto custa, você relaciona isso a essas duas primeiras palavras. How much, how much. How much você já liga a quantidade e talvez a quantidade de uma coisa que não é contável. How much está gramaticalmente ligado à quantidade de coisas que são incontáveis. E não é só questão de dinheiro. Se eu perguntar assim, ó, quanta água? How much water? Quanto tempo? How much time? Você não pode contar um tempo, 2 tempos. Você não pode contar uma água, 2 águas. São considerados incontáveis. E dinheiro, 1 dinheiro, 2 dinheiros, fica difícil. Então você usa how much money. Você pode usar dólares, porque dólares são contáveis. How many, não how much. How many dollars? How many cars do you have? Nesse sentido de ser contável e incontável. Então, how much é uma coisa que se refere à quantidade, não só de grana, mas de coisas que são consideradas incontáveis. Quando você pergunta how much is this, naturalmente você está omitindo o substantivo dinheiro, money. How much money is this? Mas é uma coisa que já soa desnecessário e muito formal. How much is this? No sentido de quê? De grana. Nessa frase, em lojas, no shopping, quando você quer comprar uma coisa, sempre vai usar how much, que é o quanto. How much is this? How much money? Mas não precisa repetir. How much is this? Já é conforme todo mundo entende. Hey, how much is this? Quanto custa isso aí? Mas bora focar aqui na pronúncia dessa frase. Vão comigo. How much is this? How much is this? Repete. Vamos juntar? How much is this? Hey, how much is this? Escuta aí. How much is this? How much is this? Wait, how much is this? How much is this? 862. Mas você pode usar esse mesmo padrão só modificando a última palavra. Em vez de falar how much is this, você pode falar how much is that? Para alguma coisa, algum objeto, coisa que você queira comprar que está meio fora do seu alcance. Hey, how much is that? Alguma coisa que está na prateleira, sei. How much is that? Quanto custa aquilo ali, ó? Lá, aquele negócio lá. How much is that? Repete comigo. How much is that? Vamos juntar? How much is that? Escuta. How much is that? How much is that? How much is that? How much is that? 960. Mas e se a coisa que você quer comprar está no plural, não é singular? Como é que você vai fazer isso no plural? Você quer falar, quanto custa estes? Quanto custa estas? How much are these? Repete aí. How much are these? Vamos juntar? Hey, how much are these? How much are these? How much are these?
E se estiver meio longe do seu alcance? Hey, how much are those? Those lá, aquelas ali, ó. How much are those? Repete comigo. How much are those? How much are those? Ó, o TH. How much are those? Hey, how much are those? How much are these? How much are these? A lot. Excuse me, how much are these? How much are these? 1,700. Olha a próxima frase aí, super útil. Você vai na loja, você experimenta, você coloca a roupa, olha no espelho, ficou legal. Mas você fala assim, será que tem isso em outro tamanho? Aí você chega pro cara da loja e pergunta assim, Hey, do you have this in a different size? Vamos pegar essa nossa segunda frase na parte inicial. Você tem assim, ó, do you have this? Só que a primeira parte, do you have? Esse é mais um padrão extremamente usado em inglês que vai te ajudar muito a improvisar. Aqui no canal, ó, tem aulas exatamente focando nesse padrão. Do you have? Do you have? Que é aquele padrão quando você usa o do como auxiliar, perguntando o seguinte, você tem? Você tem? Do you have? Do you have? E aí eu posso expandir isso para um monte de coisa diferente. Eu posso falar, por exemplo, assim, ó, você tem tempo? Do you have time? Você tem dinheiro? Do you have money? Como a gente já fez em outras aulas, é só repetição, porque é sempre importante você alimentar seu cérebro. Quando você repete, quando você revisa, seu cérebro valoriza. Provavelmente quando você viu esse padrão, do you have, talvez já venha automático na cabeça. Você tem. Isso ajuda muito no dia a dia, inclusive para você poder improvisar. Então quando você fala assim, ó, do you have this in a different size? Você tem isso aqui, ó, você apresenta this in a different, num size que é tamanho, num tamanho diferente. Do you have this in a different size? Vamos repetir junto? Repete comigo. Do you have this in a different size? Vamos juntar, fazer aquela conexão? Do you have this in a different size? Different size? Esse T final de different, você pode não pronunciar. Different size. Different size. Escuta aí. It's a different size. It is in a different size. Mas aí você pode fazer variações com essa mesma frase. É a parte que a gente vai agora improvisar. Então você perguntou assim, você tem isso aqui num tamanho diferente? Do you have this in a different size? Mas, por exemplo, se você testou a roupa e você quer falar o seguinte, você tem isso aqui em tamanho menor? Como é que a gente fala isso? O começo da frase, você tem do you have this? Maravilha, primeira parte já temos. Do you have this? O final dela, num tamanho menor, in a smaller size. Repete aí, in a smaller size. Small é o adjetivo para pequeno. Quando você tem esse R no final, aquele grau comparativo, grau superlativo, o grau de inferioridade, aquele tipo de coisa que você talvez já deve ter estudado na gramática. Mas se não viu, não tem nenhuma preocupação. Quando você fala small, é pequeno. Smaller é mais pequeno, ou seja, é menor. Então, do you have this in a smaller size? Você tem isso num tamanho menor? Bora repetir isso? Vamos comigo. Do you have this in a smaller size? In a smaller size? Mais uma vez, vamos conectar. In a smaller size? In a smaller size? Mas agora você experimentou a roupa, gostou, só que está meio apertada e você quer perguntar, você tem isso aqui em tamanho maior? Como é que a gente faz isso? O começo padrão você já sabe. Do you have this? Percebe que é um padrão? Por isso que é tão bom saber os padrões, essas frases, é o pedaço de frases que facilitam a vida, porque são super repetitivos. Já estamos usando de novo agora. Você tem isso. Do you have this? Agora, como é que fala em um tamanho maior? Large, que você usa para roupa. Já viu large, extra large, maior? Que é o tamanho de roupa maior. Então, se large é grande, assim, ou é grande, você quer falar maior em questão de roupa, você usa larger. Large, maior. Larger, maior ainda, que é o maior que ele. Larger, maior. Esse que é o sentido. Vamos, repete comigo aí. Do you have this in a larger size? Repete aí. Do you have this in a larger size? Larger size? Escuta. Do you have this cashmere sweater in a larger size? Would you happen to have something in a larger size, say? Like a larger size, maybe. Mas você também pode falar essa mesma frase. Do you have this in a larger size? Que é uma frase muito comum em lojas, mais formal, de uma maneira mais informal, usando um adjetivo que é o adjetivo big.
Do you have this in a bigger size? Big é grande. Bigger é maior ainda, é o grau comparativo. Do you have this in a bigger size? Repete comigo. Do you have this in a bigger size? In a bigger size? Conecta. Do you have this in a bigger size? Vai. Escuta aí. Do you have a size bigger? I have the same color in a bigger size. How much? I think I need a bigger size. Mas agora você testou a roupa, tá legal, mas você quer falar da cor. Você quer, se tivesse uma cor diferente, seria melhor. Então, como é que você pergunta? Você tem isso aqui em azul, em vermelho? Como é que você fala isso? O mesmíssimo padrão que a gente está usando até agora. Do you have this? Do you have this? Isso já está na memória. Do you have this in blue? Você tem isso aqui em azul, na cor azul? Repete comigo. Do you have this in blue? Em vermelho. Do you have this in red? Em amarelo. Do you have this in yellow? Exatamente esse é o padrão. Do you have it in yellow? Do you have this in blue? Do you have this in blue? Só que agora você quer falar de tamanho da roupa. A cor tá legal, o caimento, mas agora quer saber o tamanho da roupa. Então você quer perguntar assim, você tem isso aqui no tamanho M? Então existe aqueles símbolos que significam S, small, que é o pequeno. Você tem o medium, que é o M. Você tem o large, que é um pouco maior. E o extra large, que é maior ainda. Então como é que você pergunta? Você tem isso aqui no tamanho M? O mesmo padrão que a gente está usando até agora. Do you have this? Você tem isso. Esse padrão já está memorizado, não está? Olha como é que é bom saber padrões. Mais da metade da frase o que você quer dizer já está aqui, memorizado na ponta da língua. Do you have this in size M? Do you have this in size M? Em tamanho M, medium? Repete comigo. Do you have this in size M? E se for aquele tamanho maior? Do you have this in XL or extra large? Now it comes in 4 sizes: extra small, small, medium, and large. Pretty nice. Do you have one of these, like in an extra large? All right, pick your size, extra small or extra large. Oh, this is an extra large. Hey, do you have this in a small? E aí você gostou, maravilha, mas você está preocupado. Será que o cara tem isso aqui em estoque? Como é que você pergunta? Você tem isso aqui em estoque? Do you have? De novo, o mesmo padrão, você tem. Do you have this in stock? Repete comigo. Do you have this in stock? In stock? E quando você tá e o vendedor fala assim, ó, infelizmente não tem. A gente está out of stock. Out of stock. Out of stock. Beverly, we're out of stock. But I'm afraid we're all out of stock. Agora bora para nossa última frase, uma frase bem legal quando você quer dizer assim, ó. Cara, isso é um absurdo. Isso é uma facada, olha que preço abusivo. Você está metendo a faca. That's a rip-off. Você está na loja, você olha o preço e olha assim, $150 por uma camiseta simples. O que você fala? That's a rip-off. Isso é um roubo. Isso é uma facada. Esse que é o sentido. É uma coisa bem coloquial, bem usada no dia a dia. Vamos destrinchar essa frase. That is, que é a contração. That is that. Isso é o quê? A rip-off. Esse a, que é o artigo a, está dizendo que o que vem depois dele torna-se como se fosse um substantivo. Isso é o quê? É quê? Um roubo, um exagero, uma facada, que é essa expressão rip-off, que tem que ter esse hífen. Esse rip-off aqui não é um verbo, aqui ele está sendo usado como um substantivo. Isso é um roubo, isso é uma facada. What a rip-off! What? What a rip-off! Hey, that's a rip-off. That's a rip-off. Well, that's a rip-off. Agora você também vai ver essa expressão, só que separada. To rip off, que aí é um verbo, é um phrasal verb. E aliás, de falar em phrasal verb aqui, ó, mais uma vez eu indico esse vídeo aqui que vai te ensinar o que é um phrasal verb e como são usados. Não dá para você simplesmente decorar uma lista de phrasal verbs ou decorar que o significado dele pode ser esse. Ele tem um significado específico dependendo do contexto. Saiba aqui o que é o phrasal verb, que eu tenho certeza que vai te ajudar para a vida esse vídeo aqui. Então, voltando aqui, to rip off, então aqui você tem ele como verbo. Esse rip off significa, é um verbo explorar, enganar, né? Cobrar demais, superfaturar a coisa. Então, vou colocar 3 frases aqui para a gente poder sentir como é que é o uso dele. Por exemplo, posso falar assim, ó. They ripped, passado. They ripped me off. They ripped me off. Quer dizer, eles me passaram a perna, eles me enfiaram a faca, me exploraram mesmo.
they rip me off. Outra expressão comum. That store rips people off. That store rips people off. Quer dizer o seguinte, ó, aquela loja engana as pessoas, passa a perna nas pessoas, enfia a faca nas pessoas. Mas a expressão I got ripped, do passado, I got ripped off. I got ripped off, quer dizer, eu fui enganado, eu fui trapaceado, me enfiaram a faca, em questão de ser enganado, em questão de preço muito caro. I got ripped off. I got ripped off. Aqui está usando como verbo. I got ripped off for about the... Got ripped off? You always rip me off. I got ripped off. You're just ripping people off. Yeah, they just ripped me off. He's ripping me off. He ripped me off. This guy ripped me off. I got ripped off. I got ripped off. I got ripped off by this guy. Mas agora fica a pergunta. Fiz as 3 frases e várias frases que podem me ajudar no meu dia a dia. Como é que eu consigo fixar isso na minha memória de longo prazo e não esquecer mais? Que seja realmente efetivo para o meu dia a dia, no meu envolvimento com o inglês. Antes de dar a resposta, ouve esse recadinho aqui rapidinho, 48 segundos. Escuta aí. E se você passasse mal numa viagem e você não conseguisse explicar em inglês o que você está sentindo? E se fosse na imigração? E se fosse numa loja? Em alguma situação lá fora? É por isso que eu criei o curso Survival English, para ajudar justamente a todas as pessoas que não querem passar esse sufoco lá fora. E ninguém precisa ser fluente para poder chegar nessa realidade e se virar muito bem lá fora. Frases, situações, vídeos nativos, materiais que realmente salvam em uma viagem. Direto ao ponto, sem foco em gramática e com a técnica que ajuda você a reter e não esquecer mais que vale ouro. Você vai entender e ser entendido. Se você vai viajar, seja lazer, trabalho, turismo ou estudo, e você não quer passar sufoco, te convido você a clicar no link que está fixado no primeiro comentário aqui embaixo e vejo você lá. E agora, como é que eu faço para que todo esse conteúdo fique na minha memória no prazo, que eu consiga entender, que eu consiga falar facilmente? Eu sempre digo aqui no canal, começo a repetir várias vezes. Tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Se você assistir isso aqui uma vez só, será que você vai conseguir fixar e usar a hora que você quiser? Quando você ouvir, você vai entender. Quando você falar, as pessoas vão conseguir entender você? É importante que você faça as revisões. Várias revisões, até que esse conteúdo, todos os conteúdos estejam aqui, ó, na ponta do seu ouvido, né? Na ponta da sua língua. É você ouvir e entender sem fazer nenhuma trava mental para traduzir primeiro na cabeça. É você falar sem ter que formular a palavra primeiro na mente. Já está naturalizado. Essa que é a palavra. Você vai naturalizando a partir do momento que você faça as revisões. Vai ficando cada vez mais o quê? Mais dominado o inglês de você. E não é decoreba, é uma coisa natural. É a revisão. Tudo que você revisa, seu cérebro vai valorizar com certeza e vai te dar o feedback, vai te dar o retorno. Então alimente seu cérebro com coisas importantes, se envolva com o inglês todo dia. E se essa aula aqui foi útil, realmente te ajudou, se inscreve no canal, faz parte da família e muito importante, quando você deixa o like, você ajuda demais o canal e o algoritmo do YouTube a entregar isso para as pessoas e você acaba ajudando muito o canal, ajudando esse projeto a continuar. E se você quiser se preparar mais ainda para esse inglês emergencial, para todo esse tipo de fraseado que eu posso ter naturalmente dentro de mim, acompanhe essa série aqui, ó, Survival English, que com certeza absoluta vai te ajudar em várias situações, em vários contextos diferentes.